vou pedir licença para tirar a máscara e justifico que minha filha testou anteontem saindo do Covid, né? Então, vim de máscara para não correr o risco de transmitir para os amigos e para os colegas. Queria saudar a deputada Érica Cocai, parabenizá-la por esse evento, por mais esse evento, essa parlamentar tão atuante que faz parte do patrimônio nosso aqui de Brasília. Queria manifestar meu agradecimento. Dizer da minha alegria de rever velhos amigos, né? E que a gente percebe que estava com saudade e não sabia. Muito obrigado. Bom, diante de tantos depoimentos, quem fala por último sempre tem a vantagem e a desvantagem, né? A vantagem de não precisar repetir o que já foi falado, tá certo? E a desvantagem de que aquilo que tinha pensado em falar já foi dito. Mas, de qualquer forma, eu, como profissional da advocacia, eu tenho a obrigação de trazer aqui o ponto de vista do nosso sindicato, Sindicato dos Servidores Públicos Federais, e o fato é o seguinte: nós temos dois aspectos relacionados a esse tema. Primeiro, um aspecto cultural. Desde a formação do direito do trabalho, da consolidação das leis do trabalho, você tem a subordinação como um elemento básico dessa relação. E essa subordinação se dá de forma jurídica e de forma econômica. E o fato é que o trabalhador ele é obrigado a aprender a engolir sapo para preservar um bem jurídico maior, que é o seu emprego e a sua própria sobrevivência. E quando ele resiste a engolir sapo, ele acaba tendo que engolir jacaré, porque encontra o olho da rua. Infelizmente, a nossa Constituição não foi regulamentada ainda no artigo 7º, inciso 1º, para dar garantia de emprego ao trabalhador privado. E, efetivamente, nós temos que conviver com isso. O trabalhador privado, ele nem sequer pode adoecer, porque quando ele adoece, ele é visto como vagabundo, como desidioso, como preguiçoso. Ele vai ao médico e diz: doutor, eu quero remédio, mas eu não quero o atestado, não, porque se eu apresentar o atestado, eu vou ser mal visto. Ele prefere não ir para a Previdência, até para não cair no limbo previdenciário, e trabalhar doente, às vezes com febre, com força. Enfim, nós temos muito a amadurecer nesse tópico, culturalmente. E no âmbito do serviço público, há, sem dúvida, uma condição melhor para o servidor para enfrentar esse aspecto. E aí eu vou trazer a minha pequena contribuição em relação a esse debate nesse sentido. Temos aqui um representante do Ministério Público do Trabalho, que eu tenho o prazer de conhecer hoje, não preciso bajulá-lo, porque não o conheço, mas eu tenho que trazer o meu testemunho de que o Ministério Público do Trabalho tem dado uma contribuição extremamente significativa e importante para banir dos ambientes de trabalho o assédio moral. Parabéns pela sua instituição e imagino que Vossa Excelência também participe intensamente desse trabalho e nos brindará com o seu depoimento em seguida. Mas o caminho para a gente enfrentar isso, primeiro, é ensinando às nossas crianças que não se faz esse tipo de coisa, que é muito fácil, quando você está por cima, você pisar na cabeça do outro. Basta ser um chefete qualquer que já acha que pode fazer acontecer. Como dizia o ministro Carlos Aires Brito: se queres conhecer Juanito, dá-lhe um no carguito. Né? A pessoa, numa posição que acha que está superior a outra, ela se permite isso. E nós temos a ética de buscarmos, ao estarmos nessa posição, não praticarmos isso e a ensinar as nossas crianças a não praticar também. O outro aspecto é denunciar, é levar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, aqueles que são regidos pela CLT, levar ao conhecimento do Ministério Público Federal. A deputada falava dos fluxos, isso pode ser feito pelas entidades sindicais, pelas comissões, etc., ao sigilo de quem está ousando denunciar aquela situação, tá certo? E, efetivamente, infelizmente, somente há esse caminho. E aí, eu quero deixar uma contribuição para aqueles que trabalham com isso, que está no aspecto do abuso. Na verdade, as relações de poder, elas estão capilarizadas por toda a sociedade, já dizia Michel Foucault na sua histórica obra, né? Exatamente. Então, efetivamente, nós temos que saber os limites do uso do poder. E
Quando há assédio moral, nem falo do assédio sexual, o que há é um abuso. E no âmbito da administração pública, essas denúncias têm que ser voltadas para o abuso de autoridade. E o abuso de autoridade, ele até foi um pouco mitigado. Tem uma lei nova, 13.869, de 2019, ele traz como pena subsidiária para aquele que for condenado a perda do cargo. E isso a gente usa muito no sindicato. Já de cara diz, ó, isso aqui é abuso de autoridade, só para lembrar que há aí a possibilidade da perda do cargo, isso já é suficiente. Quando chega uma notificaçãozinha do Ministério Público, já o assediador já pula para trás. Essa lei ela agora fala em reiterados, tem que haver pelo menos uma repetição do assédio para haver a condenação de abuso de autoridade. Mas quando esse assediador ele vê que a frigideira está esquentando no pé dele e que a água já está batendo na popa, ele rapidinho maneira um pouco a sua atuação. Portanto, acho que a gente tem que usar essa ferramenta nesses fluxos que foram mencionados para a denúncia, porque mesmo que a pessoa não seja condenada, assim, o caráter é pedagógico, para que ela se endireite, para que ela modifique e até cresça existencialmente como pessoa. Nós todos torcemos para que todos cresçamos como pessoas, né? Mesmo esse que está nos assediando. Nosso Senhor até nos ensina a orar pelos nossos inimigos, tá certo? E, efetivamente, as pessoas elas podem se aperfeiçoar e nós mesmos devemos nos policiar para que a gente não incida na mesma situação ocupando essas posições. Então, é partir para o ataque. Efetivamente, eu não vou repetir o que já foi dito aqui, mas deixo esse recado, porque o que tenho visto na minha pequena experiência como advogado, que esse ano estou completando 40 anos de advocacia, nunca imaginei que chegasse tão longe, né? Mas a outra opção já seria ter ido embora. Agora, efetivamente, quando a pessoa vê que ela pode ser responsabilizada, porque esse assédio organizacional, deputada, tem alguém de carne e osso na ponta, levando adiante, reproduzindo e se permitindo reproduzir. Então é mostrar para ele, olha, amigão, você está aí de abusado, mas você corre o risco de perder o seu cargo, tá? Porque o advogado lá do sindicato disse isso aí é abuso de autoridade e a pena subsidiária é a perda do cargo. Isso tem servido como um antídoto muito forte. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Ulisses Borges de Rezende pela contribuição e passar para o doutor Paulo Neto, que é representante do Ministério Público do Trabalho. Bom dia a todos e a todas presentes